Esta é uma aula da disciplina Fonética Experimental HL 321 do IEL Unicamp. O tema de hoje vai ser consoantes nasais, produção, então articulação e consequências acústicas. Então, também mostrarei uma descrição acústica das consoantes nasais do português brasileiro. Pode-se ver aqui na tela uma representação esquemática como secção sagital, né, no plano sagital, mostrando a faringe, a boca e o nariz. Isso é a configuração típica de uma consoante nasal. Então vejam que há ali na faringe abaixo, aqui à direita, as pregas em vibração, o fluxo de ar passa livremente aqui das pregas vocais pela faringe, orofaringe, nasofaringe, passa pelo trato nasal, sai pelas narinas e encontra na boca também um tubo para ressoar. No entanto, há uma constrição impedindo a passagem do ar pela boca. No caso do M, é nos lábios, no caso do N na região alveolar, e no caso do NH do português, quando feito como consoante, é na região palatal, bem posterior. Então, o efeito das consoantes nasais, o que muda em termos articulatórios é o que se passa na boca. O que passa da faringe pelo fluxo no trato nasal e sai pelas narinas é idêntico nas três consoantes nasais. Qual é o efeito acústico? O efeito acústico é o de formação de formantes e antiformantes. O que são os formantes? Já sabemos, são ressonâncias no trato. Então, elas são formadas aqui no trato, que a gente vai considerar uma secção transversal uniforme, sabendo que já vai ser uma aproximação bem grosseira, uma vez que no trato nasal ocorre um afunilamento muito grande, sobretudo nas narinas. Então, a gente vai considerar essa distância, esse comprimento das pregas vocais até a saída das narinas, que no adulto masculino é em torno de 21 centímetros. E depois esse ar ressoando na boca. Evidentemente, o efeito aqui é quando há formação de ondas estacionárias, de ressonâncias, fisicamente é o mesmo, mas a consequência acústica, que é o ressoar em determinadas frequências aqui na boca, então vai da região aqui da nasofaringe até a constrição. Então esse tamanho aqui vai mudar, se é no M, por exemplo, que é bilabial, vai ser da nasofaringe até os lábios, do N da nasofaringe até os alvéolos, na palatal, pequeno tubo da nasofaringe até a região palatal. Então o que vai mudar é o que a gente chama acusticamente de efeito de antiformante. Por quê? Porque as frequências que estão aqui ressoando não vão aparecer no sinal acústico, porque ressoa aqui sair pelas narinas e a frequência aqui fica como que aprisionada, sendo impedida pelo fluxo principal. A gente vai ver isso, na verdade, não como energia reforçada no espectro, mas como energia diminuída no espectro, que pode ser explicada no próximo aqui slide. Então a gente pode ver aqui à direita o conceito de formante e antiformante. Em todos eles, a figura que foi baixada pela internet tem aqui o link para que eu possa reconhecer a autoria, mas como também quem quiser possa recuperar. Então aqui está ilustrado o efeito formante do antiformante. Aqui nós estamos vendo a representação do espectro, por exemplo, do som nas pregas vocais, essas barrinhas verticais que vão diminuindo a intensidade à medida que a frequência aumenta. Quando ela passa por uma cavidade ressoante, por exemplo, no exemplo que eu dei, o trato nasal, então faringe e trato nasal, ocorrem formantes, aqui está ilustrado apenas uma, depois vão aparecer outros, e esses formantes nessa região vai reforçar a energia em torno de sua frequência, dentro de uma certa largura, que a gente chama largura de banda, e vai fazer o efeito de aumentar a energia em torno daquela região. Então, aumentando, no caso aqui, como coincide com esse harmônico, aumentar a energia desse e também seus vizinhos. Tá? Por outro lado, o antiformante, como vocês podem ver, tem um efeito inverso. Se ele age numa certa região, ele vai ter o efeito de diminuir a energia naquela região, como a gente vai ver daqui a pouco, no caso das consoantes nasais do português, e por conta disso vai aparecer um embranquecimento no espectro. Claro, se o efeito fosse exatamente no mesmo lugar como está ilustrado aqui, o efeito final ou o aniquilamento da amplitude aqui do harmônico ou um grande esmaecimento dessa amplitude. No caso das consoantes nasais, esse aniquilamento não se dá
mesmo porque eles ocorrem em lugares diferentes no espectro. Tá? Então eu vou ilustrar agora mostrando o espectro aqui do M. Tá? Então eu vou aqui primeiro mostrar o espectrograma e depois eu tirar o espectro. Não se esquecer do espectrograma, essa representação em nível de cinza. O espectro é uma fatia desse espectrograma, numa dada posição, dentro de uma certa janela. Então aqui, só para ilustrar o efeito de M, que vocês devem estar ouvindo aqui, então a sílaba ma. Tá? Então, mesmo que eu toque só a vogal, como vocês estão vendo aqui no zoom, sou como Ba, porque é justamente o bilabial e eu eliminei a parte da nasalidade. Se eu toco só a consoante, né, é muito difícil perceber o ponto. Mais um Então, pontos da articulação é dado pela transição. Lembre-se que é a mesma coisa que vimos há pouco sobre as oclusivas, né? Todas as consoantes que eu ilustrei, que imprimem o movimento aqui no início das vogais. Esse movimento é de subida aqui dos formantes. Então, isso vai dar, pode ver claramente no F1 e F2, e um pouco menos no F3, mas tem uma leve subida e uma subida maior aqui no F4. E a gente vê que é justamente nessa transição que basta tocar um pedacinho do final do M, o início da vogal, que você percebe claramente que se trata da nasal M. Tá vendo? Bem claro que é o M. Isso só acontece na transição. Tá? Como eu tiro o espectro desse M, eu transformo o espectrograma em banda estreita, né? Lembre-se. Então eu aumento aqui a extensão espectral, vocês estão vendo aí, ficou estreito. E a partir daí escolho um ponto. Vejo a região central livre dos efeitos principais das vogais que o circundam, que é o U de Tigo e o A de Mata. E vou aqui e na última linha e tiro o espectro. Esse espectro que está aqui, já desenhado, eu vou mostrar daqui a pouco. A gente vê que já é diferente das vogais, porque a energia, a partir, vocês estão vendo, de 4.500 Hz, praticamente é tão baixa que não dá para ver aqui, porque eu coloquei até menos 15 dB. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco desenhado. Então, vou fechar e vou agora ver o M. Tá? Então, vou voltar ao que era antes. Vou clicar em Standards. Volta aqui o banda larga, indo para o M de nata. Então, a mesma coisa. Estão vendo aqui, o movimento mudou. Não é mais F2 subindo, mas descendo, como se vê aqui. E isso vai dar o efeito do ponto, né? Quase um na. Quando se ouve a sílaba inteira, bem claro. Sozinho, não dá para saber nem que é M, nem que é N. É a transição que permite, como você acabamos de ouvir, perceber. Então, esse movimento aqui, no início das vogais, da vogal seguinte, que é informativo do ponto de articulação. Tá? Aqui se trata de um alveolar. Tá? Então, aqui vocês podem ver, comparando o U de Dico e o A de nata, que a energia dos formantes é completamente diferente. É bem fácil reconhecer, tanto na forma de onda, que vocês estão vendo acima, porque a energia aqui, olha bem a altura aqui dos picos, dos ciclos, é bem menor até da pós-tônica de Digo, e também, é claro, da tônica de A. E no espectrograma se vê que as faixas de cinza são bem mais claras, e entre duas faixas mais escuras tem um nível de branco aqui, que corresponde justamente ao que eu vou mostrar, o efeito do antiformante. Vejam que esse embranquecimento é bem diferente do que acontece entre os formantes da vogal A. Ele é bem maior, tá? Ele é bem maior do que acontece aqui entre o F1 e F2 do U, ou entre o F1 e o F2 do I. Então aqui tem ainda mais energia, mais escurinho do que acontece aqui. Isso é o antiformante. Agora vamos para o Nhan, que é a última consoante nasal do português. Vocês estão vendo que ela tem um efeito também de antiformante aqui. Essa região entre F1 e F2 é bem mais clara, tá? Do que qualquer região entre F1 e F2 das vogais que circundam a palavra ganhar. Tá? Veja que quando for tocar o Nhan, que é bem diferente do efeito das demais, não soa com esse murmúrio, mas soa como I. Por conta de F1 baixo, F2, F3 alto, característica de um I, mas um I nasalizado. Então nem sabemos que é consoante. A consoante só é recuperada pelo nosso cérebro
quando eu informo um pouco da vogal que estou inferando metade da vogal anterior e metade da seguinte, se vê que é consoante nasal palatal. Tá? Bem caracterizado aqui pela região mais estacionária, aqui bem no meio, significa que a língua tocou a região palatal. Tá? Eu vou mostrar agora a diferença espectral entre M e N, tá? E mostrar os formantes e antiformantes. Então, só dá para ver o efeito dos antiformantes. É claro, a gente pode conjecturar que tem antiformantes, mas a posição exata dele só comparando M com N. Então, eu vou passar aqui o mesmo tamanho de janela que eu usei agora há pouco para o M, tirar o espectro, tá lá, e vou desenhar esse espectro com cores diferentes. Então, primeiro, o espectro do M, que vou desenhar até 4.000 Hz, tá? Tá aqui, vocês podem ver. E vou colocar uma grade, para a gente ver onde estão as frequências. E vou colocar em vermelho, com um pouquinho mais escuro, mais grosso, o espectro do M, que é o seguinte. Então, quero que vocês prestem atenção no seguinte. Vejam bem, aqui os harmônicos praticamente coincidem, preto e vermelho. Então, o primeiro harmônico é F0, depois F1, F2, desculpa, F0, segundo harmônico, terceiro harmônico, assim por diante. Vocês podem ver que dá uma diferença de altura nos harmônicos. O preto, não se esqueça, é o M, o vermelho é o M. Então, onde estaria o antiformante do M? É na comparação com o M. Porque, vejam bem, aqui está caindo do M vermelho, tá? Primeiro, segundo, terceiro harmônico. Vejam que aqui no terceiro, em torno de 500 Hz, ele está bem mais alto que o terceiro harmônico do M. Por quê? Tá? Se deveriam, em princípio, ser parecidos, pois ambos passam pelo trato nasal que está liberado pelo abaixamento do véu palatino, justamente pelo efeito do antiformante que ilustrei agora há pouco, está aqui atrás, não é? Estão vendo aqui? Estão vendo que ele diminui a energia, o efeito é aqui, ó. Em que lugar que ele está diminuindo a energia? Aqui, no 500 Hz, no M. Por quê? Por conta da extensão da boca, é um tubo longo, então quanto maior a extensão, menor a frequência do formante, então, em torno de 500 Hz. Diminui a energia do N, mas não diminui do M, que é esse maior. Por que não diminui? Porque o N tem uma extensão na boca até a constrição menor. Sendo menor, a frequência que vai ter antiformante é maior. E justamente vai acontecer à direita do M. Então, o antiformante do M, o primeiro antiformante está em 500 Hz. Quando que ocorre do M? Observando o efeito inverso. Vocês podem ver que o harmônico agora do M passa a subir de novo, porque o efeito do antiformante cessou, e agora o N que diminui. Né? Se fossem ambos idênticos, passando pelo trato nasal, estaria da mesma altura. O N diminui aqui em torno entre 500.000 Hz, 750 Hz mais ou menos. Então veja que o antiformante, o primeiro antiformante do N, está acima do de M, por quê? 750, tá? 250 Hz acima, por conta da extensão menor na boca do N, vai até o alvéolo, não se esqueça, do nasofaringe até o alvéolo, e portanto a frequência é maior. Tá? Então, a partir daí, outros antiformantes vão aparecendo e cada vez que inverte que a amplitude preta maior do que a vermelha é o antiformante do N, tá? Amplitude preta maior do que a vermelha, e o inverso, amplitude vermelha maior do que o M, como é aqui que eu estou mostrando, é o antiformante portanto, do M. Tá? Então, aqui, primeiro antiformante do M, segundo vai estar mais ou menos aqui, maior que 1.500 Hz. Quando o N está com mais energia, o M tem menor. Tá? Por exemplo, aqui, vocês podem ver tem uma pequena energia do N, maior energia do M, então antiformante do N, e assim vai. E isso vai diminuindo a energia ao longo do espectro. É por isso que, quando a gente olha aqui, justamente voltando lá o banda larga, a gente revê as regiões, a gente vai ver que tem M e N menos energia do que justamente as vogais. Tá? Vocês estão vendo aqui em cima, a partir de 5.000, já começa a esbranquiçar bastante. Se colocar, por exemplo, até 9.000 Hz, para a gente ver lá em cima, vocês podem ver que a energia
do M vai diminuir bastante. Por quê? Por conta dos efeitos acumulados de antiformantes, que vão a partir, olha, dos 4.800 Hz, que estão vendo aqui à esquerda, vão diminuir bastante a energia formante, que eu vejo que até nos locais como o U, elas permanecem com formantes elevados, já o M tem bastante diminuído, por conta dos antiformantes, que também vai acontecer, você pode ver aqui no N, tá? Veja que no caso do Inhã, também acontece regiões, estão vendo aqui, entre F1 e F2, acima de F3, 1, 2, 3, acima de F4 aqui em Nhan, que diminui a energia, que é o efeito dos antiformantes, tá? Então, por enquanto é só. Depois, semana que vem, continuamos com mais nasais e também laterais. Muito obrigado por sua atenção.